Aconteceu quando eu tinha uns 8 anos. Eu estava dormindo no quarto dos meus pais, quando acordei no meio da noite por causa de um barulho que ouvi da prateleira em frente à cama. Quando olhei, vi que um frasco de remédio havia caído. Minha mãe é enfermeira. Então me levantei, peguei o frasco e coloquei-o em seu lugar. Voltei a dormir, mas aquele mesmo barulho me acordou novamente. Quando acordei, vi vários frascos de remédio espalhados que levavam até o corredor. Segui a trilha até parar no meio do corredor, porque na frente dela estava a porta que dava para a varanda. Esta tinha 2 buracos e parecia que havia uma luz vermelha neles, fazendo-os parecer olhos. Eu estava prestes a recuar quando uma sombra apareceu na frente da porta, passando por ela. Fiquei com medo e quis gritar, mas não consegui. A única coisa que fiz foi ficar de pé porque senti meu corpo pesado. Vi como a sombra se aproximou de mim e cai no chão. Em seguida, senti o que pareciam ser suas mãos em volta do meu pescoço. Senti uma força sobre-humana. Lutei por um tempo, mas depois fiquei inconsciente no chão do corredor enquanto via a sombra entrar no quarto dos meus pais. No dia seguinte, meus pais chegaram em casa do trabalho e me encontraram acordando. Perguntaram o que eu estava fazendo. Pensei que tinha desmaiado e que aquilo tinha sido um sonho. Mas quando vi os frascos jogados no mesmo lugar, soube que não era um sonho. Contei aos meus pais, mas eles não acreditaram em mim. Desde então, às vezes, sinto o ar pesado. Gostaria de contar o que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos. Isso aconteceu quando fui para o campo. Fomos porque meu avô havia falecido. Naquela época, eu tinha uma boneca de pano muito fofa. Ela tinha rabo de cavalo, jeans azuis e uma blusa branca com uma estrela no meio. Olhos chineses e sardas. Eu a amava porque foi meu avô quem me deu. Chegamos ao campo e nada de estranho havia acontecido até aquele dia. Era um dia muito nublado, parecia que ia chover logo. Eu estava no quintal da casa da minha avó, brincando com minha boneca de pano, quando minha avó me chamou para comer. Como pensei que ia sair imediatamente, deixei a boneca no quintal e fui comer. Enquanto comia, começou a chover. Queria buscar minha boneca, mas minha avó disse que eu não sairia até que a chuva parasse. A chuva não parava e minha avó me mandou ir dormir. Eu não queria fazer isso porque não conseguia dormir sem aquela boneca. Não tive escolha e adormeci. Acordei com um barulho no corredor que levava ao meu quarto. Ouvi passos muito pesados e vi que eram 3h29 da manhã. Eu sabia porque tinha um tablet e sempre dormia com ele debaixo do travesseiro. Continuei ouvindo os passos até que ouvi o rangido da porta, significando que estavam abrindo-a. Fiquei com muito medo e fechei os olhos. Alguns minutos depois, senti algo muito pesado e molhado deitado ao meu lado. Ouvi sua respiração no meu ouvido, mas não me atrevi a abrir os olhos. Em um ponto, senti uma garra molhada passar pela minha bochecha. Não me lembro mais dali, acho que desmaiei. O que me lembro é que quando acordei, a boneca de pano estava ao meu lado, toda molhada e suja. O que mais me assustou foi que a boneca estava de olho em mim, quando me lembrava perfeitamente que a boneca sempre olhava para frente, nunca para o lado. Gritei muito alto e minha avó e minha mãe entraram na sala. Minha avó pegou a boneca e minha mãe olhou para mim e disse: "Por que você está com o rosto arranhado?" Era verdade, eu tinha um arranhão muito feio no rosto. Os dias se passaram e saímos do campo. Quando chegamos em casa, já era muito tarde da noite, como 1 da manhã. Fui direto para o meu quarto. Naquela mesma noite, acordei novamente às 3h29 da manhã.
Lembre-se que eu tinha um tablet e não dormia sem ele. Senti uma necessidade muito grande de beber água. Para chegar à cozinha, tive que passar por um corredor onde não havia nada. As luzes estavam apagadas, mas a luz noturna mostrava algo. Quando passei pelo corredor, no final dele havia uma sombra. Ela estava ajoelhada. Fiquei com medo, mas fingi que não a tinha visto. Fui beber água. A figura ainda estava lá. Mas desta vez olhei um pouco mais e parecia que estava murmurando algo que não levei a sério. Então fui direto para o meu quarto. Na noite seguinte, se repetiu. Acordei às 3h29 e voltei para a cozinha. No corredor havia a sombra, mas desta vez estava mais alta, como se tivesse se levantado, e continuava murmurando alguma coisa. Não prestei atenção. E isso se repetiu por vários dias. Um dia, não aguentei e me aproximei da figura. A figura não parou de murmurar e eu pude ouvir o que dizia. Saia daqui, ela está aqui, saia daqui, ela está aqui. Corri para acordar minha mãe. Ela foi até o corredor e viu a figura. Saímos de casa e fomos para a casa da minha tia. Minha mãe ligou para minha avó e contou tudo para ela. Daqui, eu só sei o que minha mãe me contou. Minha avó e minha mãe foram para minha casa e pernoitaram. Às 3h29, minha avó acordou e viu a sombra. Ela foi acordar minha mãe. Minha avó perguntou quem era, mas recebeu apenas o silêncio da escuridão. Minha avó e minha mãe saíram correndo de casa e não voltamos mais. Ficamos 6 meses na casa da minha tia, até que minha mãe conseguiu um novo lugar. Atualmente, nada de estranho aconteceu na minha casa atual, mas o que eu sei é que minha avó não conseguiu se recuperar daquele momento. Também sei que meu avô comprou aquela boneca de uma bruxa da cidade dos meus avós.